Boa tarde, família, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para poder dar um suporte para vocês, tá? Vocês vão estar recebendo na segunda-feira um kit, tá? Esse kit vai numa pasta azul e dentro desse kit tem um caderno, que é para fazer uns registros, que eu vou aos poucos explicando para vocês. Vai um espelho, um papel celofane na cor vermelha e vai um livro, tá? Para as criancinhas, para os nossos bebês na hora do banho. Então, falando desse kit, eu vou uma conversa com vocês, mais um desabafo. Algumas mães eu já conversei um pouco por WhatsApp, mas vamos formalizar um pouco mais nesse para vocês. Eu tô aqui como a Tivete falando para a turminha do B1, tá? Que é a Aline, a mãe do Tom, a Fernanda, a mãe do Dudu, a Jo, que é a mãe da Gabi, a Cris, que é a mãe da Heloísa, a Lúcia, que é a mãe da Maria Luísa, e a Camila, que é do Thomas. Eu fiz questão de anotar, porque os nomes das mamães, como eu sempre disse para vocês, às vezes chamam mamãe e papai, mas as crianças do B1 eu sei quem são, sem olhar na folha, tá? Vamos lá. O Dom, o Dudu, a Gabi, a Elo, a Maria Luísa, que é a nossa Malu, e o Thomas. Você vê como que isso vem na gente. Não está só na palavra, no discurso, está no nosso corpo. Então, o nome das mães eu tive que garantir aqui para não esquecer de nenhuma. Mas vamos lá. Eu sei que eu gosto de falar muito, mas eu vou respeitar. Eu peço primeiro licença de entrar na casa de vocês para esse breve e rápido diálogo. Primeiro, gente, esse tempo de coronavírus, de incertezas, de medo, da gente não estar planejando muita coisa para o futuro. Nas minhas inquietudes eu estou estudando bastante, tá, gente? Estou aproveitando para ler, fazer uma reflexão daquilo que eu acredito. E eu vim com esse propósito falar para vocês. Esse kit está indo, porque eu não trabalho sozinha, nós somos supervisionadas pela Diretoria Regional de Ensino. Existem protocolos que têm que ser cumpridos. Tanto que esse caderno que vocês vão estar recebendo era uma proposta de nós trabalharmos na Casa Amarela. Tipo um portfólio para vocês. No final do ano, tá aquele material, né, com as memórias afetivas construídas no nosso espaço com os bebês de vocês. E diante da proposta, né, na verdade, a posição da Dre, que tem que mandar algo para fazer em casa, e aí eu paro um pouco e digo para vocês, eu não acredito na primeira infância, com os bebês, na situação que nós estamos passando, de um EAD, que é a educação à distância. Isso é um ensino, gente, remoto, é um tempo que você está passando. Talvez para os outros níveis, tem aqueles que acreditam. Eu não, eu vou falar naquilo que eu acredito. Então, falando especificamente na primeira infância, no nosso espaço, Berceira Ateliê Casa Amarela, qual foi a minha fala com vocês quando vocês vieram colocar esses bebês, dando toda a confiança para a Tivete, para a equipe dela? Que esse cuidar e educar estão juntos, entrelaçados, não tem como separar. E hoje, refletindo e vendo tudo, eu vou falar que esse educar e cuidar, e tem outro item que chama ética. Então, é um tripé, que eu até fiz aqui um rascunho para poder falar com vocês. Cuidar e educar, e a base é ética. Eu não posso mandar coisas, materiais, ou umas escolas usando como atividades. Gente, peraí, vamos parar. Nós somos adultos, nós estamos nos estruturando, tentando montar esse cenário. Existem mães que estão fazendo trabalho de casa, mantêm todas as tarefas que já tinham de casa, mas esse bebê, esse ser que está ali, que grita por vida, e que de repente eles também estão passando pela mesma situação. Eles não perderam o direito de ir para a escola, perderam o direito de estar com os amigos, de irem para um parque, felizes daquele que tem casas, que ainda conseguem usar o quintal, fazer alguma vivência, brincar. A maioria mora em apartamento, não podem nem descer. Então, assim, eu vou voltar um pouco para a minha leitura, que eu anotei para não me perder, porque seria muito papo de muitas horas. Mas eu com carinho estou aqui para falar para vocês que vai ter um novo tempo agora na página do Facebook. Eu decidi fazer com que as professoras também descansem, que elas parem um pouco, tá? Porque de uma hora para outra o professor virou artista, tá com câmera, blogueira, YouTube. Gente, a gente tem que ter esse tempo para refletir e nos refazer. As nossas crianças não estão de férias, os pais não estão de férias em casa. E tem outra coisa que eu acho muito importante que eu coloquei. Qual a concepção que eu tenho de criança em vocês? Tá? Então, para mim, esses bebês, eles vêm antes do conhecimento.
Então eu vim para acalmar vocês, e eu coloquei assim, ó, pais, preocupem-se menos em distrair os filhos e mais atentos a escutarem, porque eles têm algo a nos dizer. E nós devemos observá-los, o modo como eles brincam. E eu valorizo muito o ócio. Vamos conectar com os gestos espontâneos das crianças. Eu não posso dar a função de vocês virarem professores. Qual é a base da infantil, da concepção de criança? É um ser potente, que ele descobre o mundo através do corpo dele, que as mãos dele são os olhos. Então, você quer melhor momento do que agora, tá? Que você, quanto mãe, você está podendo estar com seu filho, dar o banho nele. Não que vocês não dessem um banho, mas é um outro tempo. De vocês montarem uma rotina cultural, mas de cada uma no tempo que dá. Eu não posso chegar e falar, faça uma rotina com aquela mãe que está 10 horas diante de um notebook, ou de um computador, de um aplicativo Zoom, fazendo um monte de coisa, e falar, vai dar banho no seu filho 10 horas. Não, então vamos refazer esse tempo. Eu venho com uma proposta. Esse kit está indo, tá para vocês, mães. Lógico, peço o favor de registrarem alguma coisa, como uma parte de documento, que a gente vai ter que apresentar isso, tá, gente? Tem que apresentar, que são os documentos pedagógicos, assim vamos dizer. Eu demorei, eu resisti muito, porque eu estava com esperança que nós pudéssemos voltar, e pelo jeito isso vai ser prolongado um pouco mais. E eu vou ler alguma coisa, não é que não está aqui, para eu não me perder, porque isso é um tema muito abrangente, enquanto humanos. Gente, o mundo parou e nós temos que parar um pouco também. Não dá para continuar no mesmo ritmo que nós estávamos, de achando que não ia chegar aqui no Brasil, essa confusão política, essa briga, mas nós temos um ser, uma criança que também está sentindo tudo isso, que está com medo, às vezes ela está falando porque ela está mais chorosa, às vezes ela está dormindo menos, ou está dormindo demais. Então vamos olhar para os nossos bebês de uma forma que a gente dá espaço e vozes para ele. Esse livro que eu estou lendo, ele é fantástico. Ele é fantástico. Ele não fala só para o educador, ele fala enquanto mãe. E se eu tenho a concepção que a criança, ela aprende na vida cotidiana dela, como que eu vou querer que vocês façam a função que nós temos daquele espaço organizado, com o tempo, na socialização entre as crianças? Então, eu quero dizer assim para vocês, não se sintam sós. Eu vou deixar disponível meu WhatsApp para vocês tirarem algumas dúvidas, até para desabafar, conversar, tá? Eu acho que tem que colocar mais poesia, música, sabe? A vida cotidiana, ela nos ensina muito. Você senta no sofá no tempo que dá para você pegar o seu bebê e você olhar nos olhos dele e ver os traços e perceber que ele está crescendo, que ele engordou, ou mesmo que ele perdeu alguns pesos, tá? E falando agora, entrando um pouco mais na minha função enquanto uma mantenedora de uma escola, que não faço nada sozinha, tá? Que eu faço essas interações com as professoras, com as tias, desde o tio Elias que abre o portão para vocês entrarem, até a tia Cida que está na cozinha, todos nós somos educadores, tá? Mas tendo esse olhar amoroso para a primeira infância, eu quero levar um pouco de poesia para vocês. Vamos viver o dia, tá? Já é tão difícil, tão pesado, com tantas coisas que estão acontecendo. Eu vou viver o momento real com o meu filho. Então, na hora do banho, eu proponho para vocês, ligando um pouco esse link de afeto, né? Da pedagogia da escuta, do olhar, da inteireza da criança. Eu não separo a criança. O que nós executamos no Berço Ateliê Casa Amarela, no momento que vocês trazem as filhas de vocês, tudo é importante. Essas atividades que estão querendo colocar como escolarização, para nós não é vista como atividades, são experiências e vivências. Então, a importância do banho, o banho é uma prática fundamental, de você conversar, de você ter o toque, do momento que você vai preparar a temperatura da água, de cantar as musiquinhas do pé. A falar do pé, vai o catuchinhos de algodão, eu quis colocar porque de repente vai que vocês não têm. O algodão, ele é um material quente, ele faz relação com a carícia, com a pele. Então, após o banho, vocês podem fazer uma massagem, vocês podem, depois de um tempo de vocês sentar nessa rotina no sofá, ou até no tapete no chão, pegar esse catucho de algodão, fazer umas massagens no rosto, no pé, na mão, depois deixar ele pegar, ele desmanchar esse catuchinho de algodão. Ele pode, às vezes, colocar na boca, mas se você está ali,
atenta com ele inteira, não preocupada com... Você não vai fazer essa atividade, ó, eu falando de atividade, essa experiência com esse bebê, no momento que você está lá com a panela no fogo, não, você tem que estar ali inteira. E fala desses momentos, gente, a criança é curiosa por si só, então não tem que estar toda hora ali perto da criança. Às vezes deixa ela ter aquele momento que é ela com ela mesma. Ela nunca está só, ela está descobrindo. Lógico, ela não vai ser largada. Você não vai deixar ela num espaço que tem perigo, né? Vamos dizer que tem, quem tem animalzinho perto do tapetinho de cocô ou perto da comida do animal. Lógico que não. Mas ela tem que ter um momento dela com ela mesma, dela ouvir, dela se ouvir, dela se ver. Isso é muito importante. Outra experiência que se fala, às vezes, que são as atividades, que a gente são experiências. Então, primeiro, o banho é muito importante. O banho é um cuidado fundamental da linguagem, do afeto, de estar inteiro, de observar, de fazer ele observar o tempo dele. As refeições. Gente, que riqueza vocês têm na hora de estar, até vocês preparando o alimento. O cheiro, né, que exala aquele alimento para a criança. As frutas, vocês deixarem eles pegarem as frutas. No momento que vocês podem estar ali com eles. Até eles comendo, de ter aquela meleca. Tá? É descobrir, é o cheiro, é o olfato. Nós tivemos vários projetos que foi, não sei se foi esse ano, se foi ano passado, mas acho que esse ano já teve também, cor, cheiros e aromas, tá? Deixar a criança explorar isso na vivência com vocês. Isso já é, não é nem matéria que nem querem colocar. Vamos falar no mundo de currículo, eles falam matéria. É vivência, experiência, do quente, do frio, tá? Às vezes você dá um alimento para ela meio morno, o outro você dá um pouquinho mais quente, que são as texturas, as temperaturas. Vocês vão fazer o papel de mãe, e não da educadora em parte que está ali naquele momento, porque se eu falo que o berçário, a Tereza Casa Amarela, é um contemplamento, vamos dizer, uma sequência do acolher e cuidar, de vivenciar no tempo onde tem relações entre as pessoas. Então, eu digo isso, e nós temos um documento que garante isso para a primeira infância. E muitos estão indo Maria com as outras, colocando um monte de material, um monte de conteúdos para as famílias que não estão preparadas num ambiente difícil, emocionalmente falando, que não tem estrutura para cumprir um currículo. E sendo que na primeira infância o currículo se chama vida. Ele acontece no dia a dia, num espaço que respeita essa criança, que ela tem as suas individualidades, elas não são iguais, elas trazem contextos culturais. E nós precisamos pensar muito nisso. Então, eu estou enviando esse kit com uma proposta que eu tenho, que é resgatando isso para vocês, mas que eu estou deixando aqui, naquilo que eu acredito, é não me esquecer dessa criança. Essa criança que está passando igualzinho a gente, com medo, com insegurança, com mudança, está se refazendo. E eu peço para vocês esse olhar amoroso sobre o filho de vocês, tá? E eu gosto muito do Manuel de Barros. Às vezes, muitas coisas que eu coloco no Face, eu coloco fala deles para dar um aparato e dizer que não é a minha fala, não é a minha filosofia, né? Nós temos que colocar muito isso. E teve uma frase que ele falou: onde eu não estou, as palavras me encontram. E nesse tempo de coronavírus que vocês estão vivendo, principalmente vocês do B1, eu acho que é o momento de falar assim: eu vou acalmar, eu vou respirar, eu vou descansar, que isso vai passar. E é onde vai entrar esse caderno que eu pedi para que eu coloquei no finalzinho, um diário a bordo, né? Que tá lá, minúcias do fazer, fazendo, no cotidiano, no tempo da quarentena, do Covid-19. Qual é essa proposta? Vai ser como se fosse, que eu peço aqui para vocês, registrarem, tá? Coloca uma data e, como eles não escrevem, mas eles podem ter o registro das digitais dele. Eu estou mandando uma colinha para se vocês quiserem fazer alguma colagem, para vocês deixarem lá nessa página, né? O dia da preguiça, fiquei com meu bebê o tempo todo no sofá. Hoje eu descobri, porque vocês vão descobrir vários momentos significativos no dia a dia. O como ele gosta de pegar tal objeto, ele está mais seletivo. Hoje o nosso banho, nós invertemos a ordem do banho. Olha uma dica de tomar banho junto, gente. Lógico, se tiver filho, vocês não vão fazer isso, porque o tempo tem que ser mais curto. Mas se tiver uma temperatura agradável, por quê? Cada um está na sua fase, no seu tempo. Dá para tomar banho junto? Toma banho junto, toque do corpo, né? Aí a mamãe sempre renuncia um pouco, ao sair, primeiro ser trocada vai ser o bebê.
né? Depois vocês fazem a troca, põem um roupão, uma ideia, uma dica, né? Outra coisa que eu sugiro para vocês, eles estão sentindo falta do convívio, do rosto. Faça um varal de memórias afetivas. Pega um barbante lá, um durex na sala, assim, vocês tiram, coloca a foto da mamãe, do papai. Mas a minha foto eu tô com eles, mas às vezes há um momento ele tem que identificar que essa mamãe que tá aqui também é aquela mamãe naquele momento. Do vovô, da vovó, da titia, até do animalzinho que ele tem. E às vezes ele vai andar no tempo dele, ele vai estar olhando, ele pode pegar e rasgar, não tem problema. Mas você pode mediar uma fala. Filho, olha o vovô. Olha, filha, aqui a vovó, filho. Ele pode ir lá querer pegar, beijar, tá? Isso é muito importante nesse momento. Então, assim, eu estou saindo de um pouco do foco do caderno, vamos dizer assim, desse pequeno caderno que tem para vocês registrarem, porque eu estou mais preocupada com a volta. Como que eu vou receber essa criança? Como está essa criança? E essa criança no coletivo, dessas 6, nós vamos nos encontrarmos e vamos reiniciar essa socialização. Outra dica que eu dou muito para vocês, o sono. Sempre nós preparamos espaço lá na Casa Amarela, com um fundinho de uma música bem leve. É raro, quando eles dormiam, eu tirava foto e mandava para vocês, todos os anjinhos dormindo. Lógico, quando está uma temperatura um pouquinho mais fria, é um convite de almoçar, né? Fazer a higiene da boquinha, da mão, um com a sua fraldinha, outro com o paninho, outro com nada, só ouvindo a musiquinha, ou vendo a própria tia indo acolher daquele amiguinho, acolhendo o outro, e cada um no seu ritmo dormindo. É fundamental também ter um sono tranquilo. Não é necessário fechar a janela durante o dia para fazer que é o sono. Mas você pode preparar um espaço tranquilo. Se ele dormia só no berço ou na sua cama e agora vocês mudaram de rotina, mas quem sabe no cantinho um acolchoado, um cobertorzinho mais grosso e deixar o tempo que ele cansou, que ele explorou, que ele tá lá o travesseirinho dele, com o paninho dele, ele pode pegar a chupetinha dele, até com a TV ligada naquele desenho que ele gosta e ele dormir. Nós sempre falamos muito de autonomia, dessa criança potente, pensante. Então eu sugiro, tá? Como indicação, como um carinho, né, preocupada muito com eles, não achando que vocês não são capazes, mas preocupada do que está vindo na mídia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não, estejam com os bebês, estejam inteiras com as brincadeiras, com o tato, com o corpo. Então, qual o tripé nessa fase que tem? Que a gente fala que essas vivências são vistas como experiências e vivências, tá? Eu vou resumir agora. O banho, a alimentação, o sono, esses 3 pilares, eles estão nas relações, essa relação com a mãe, com esse corpo. Se ele não fala claramente, mas ele gesticula. O olhar, a criança fala muito. Se você olhar nos olhos de uma criança, você fala, nossa, como ela fala. Eu já sei que tem algumas que estão gritando, que estão começando a fase de querer falar. Tem umas mães que compartilham no Face, né, as interações da comida, a forma já de pegar as coisas, que a gente fala que é o modo de pince, né? Não quero entrar nessa parte tão assim específica de estar dando nomes. Mas vamos viver nessa interesse desse hoje, acreditando que a gente vai fazer um futuro. Eu, enquanto educadora, eu penso que futuro que é esse, de reformular. Eu vou deixar as meninas descansarem, parar um pouco com os vídeos. Eu vou estar colocando mais dica do dia no Face, para que elas também possam viver esse momento com as famílias dela, porque não é fácil. Muitas têm filhos, estão tendo atividades absurdas, fazendo queixas e cai o sistema de professor e online. Gente, vamos nos refazer. É momento de a gente se humanizar, refazer a nossa vida, cuidar até um pouco da nossa casa. Eu falo por mim, tá? Que eu ainda não tive tempo. Eu vou começar também, que eu estou falando para vocês, de cuidar um pouco da minha casa, de cuidar até um pouco de mim, de alimentar, de tentar dormir. É difícil? É. Tá? Eu acho importante também os livros, vocês têm colocado livros, acho que de verificar. Eu já sei que tem uns que têm irmãozinhos, que nem a Maria Luísa tem uma irmã, né, que ela interage bastante, né, que elas brincam, mas vocês também têm que parar de se cobrar tanto. Não é hora de cobrar, é hora da gente se reinventar, de aprender. A vida é uma escola e ela está nos ensinando e nos chamando muito para mudanças, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa também importante que eu acabei não falando, baseado, que eu estou estudando muito. Eu até compartilhei um pouco no WhatsApp com a Camila, que ela também é pedagoga, dizendo assim, da gente
começar a ficar um pouco crítica. Eu não estou dizendo para vocês que eu estou certa, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu acredito. Porque se eu entrar no ritmo que as pessoas estão dando para vender, para falar se eu estou prestando serviço, eu tenho que mandar esse material, tenho que fazer essa atividade, eu estou perdendo toda a característica do berçário Ateliê Casa Amarela, que é uma pedagogia da afetividade, que é do olhar, que são das relações, que a gente brinca muito com eles. Você não vai deixar de eu dar dica que vocês talvez possam fazer. Gente, um tecido, um lençol, você colocar o lençol em você e virar uma Mulher Maravilha e fazer um movimento, vai ter risos, vai ter alegria, tá? Para cada um de uma forma que vai chegar. Depois ela pega aquele tecido, a própria criança, ela coloca nela, ou ela não coloca, ela põe. Ela tem a sensibilidade inteira de achar, de brincar, de escolher. E falando nisso, por que eu mandei o celofane? Olha como as conversas estão se conectando. Pelo barulho, pelo vermelho. Eles gostam muito do vermelho. Cientificamente falando, o vermelho, ele provoca na criança uma reação de movimento, de vida. Por isso, quando a criança vai dormir, a gente aconselha a preparar um ambiente mais calmo, um azulzinho, verde, até o amarelinho. Porque o vermelho ele faz, é sangue, é vida. Então o celofane eu mandei para cada uma, para deixar vocês podem colocar no rosto, deixar puxar. Já teve atividades de celofane no berçário Ateliê Amarela, experiência de vivências. Eles amam. Vocês fazerem um barulhinho de apertar ou de deixar até ele lá, abre e ele deixa, ou põe um objeto embaixo, né? Então o espelho, vamos falar do espelho. Como eles gostam nessa fase de se ver, autoestima. Quando eles estão se vendo, para eles, às vezes não é que é ele. Talvez é um outro bebê que ele está se conhecendo. Tem fase que é assim, é um outro bebê. E tem hora que já é ele o desenvolvimento que ele está. Já pensou esse espelho? Que eu não comprei, tá? Esse espelho estavam lá que eram deles. Eu mandei estou mandando para vocês. Agora, você e ele interagindo nesse espelho, olha que riqueza. Será que ele quis? Ah, ele não quis, ele não ligou para o espelho aqui. Pode acontecer. Ele está no outro contexto, ele está na casinha dele. Ou vai remeter memórias, aquele espelho com a tia Ivete, com as outras tias, com a tia Lisa, com a tia Kelly. Pode ser? Pode ser que ele queira pegar, aí vou ter medo que ele vai quebrar. Se você estiver nessa vivência, essa experiência com o espelho, eu aconselho que você esteja um pouco perto. Mas não toda hora invadindo aquele pensamento, aquela organização que a criança está tendo. Fica por perto. Eu vou falar para vocês que eu falei que eu acredito muito na pedagogia do Lawrence Maraguzzi. E ele fala disso. E eu digo para você da Amy Pickler, quando vocês veem, pode procurar lá que eu coloquei esses nomes. Ela fala do movimento livre do bebê. A Amy Pickler não é pedagoga, ela foi uma pediatra húngara já falecida. É um método, é um caminho, é um percurso que faz como se desenvolve essa criança. Gente, acho que eu já falei de mais 22 minutos. Deixa eu ver alguma coisa importante aqui que eu acabei anotando para falar e para não perder isso para vocês, tá? Então, que eu estou me refazendo, me revendo também, e é uma coisa que agora eu vou colocar, o que é essa ética no cotidiano com o bebê e com essas crianças? O que é ser ético nesse momento dessa pandemia, que o mundo, desculpa gente, que o mundo parou, tá? E eu anotei aqui, a gente precisa valorizar os gestos, e a criança, ela aprende muito através da imitação, nessa fase dos bebês. Então, a forma como eu estou falando, o meu tom de voz, será que a minha fala está sendo acolhedora? Será que o meu banho está sendo carinhoso? Será que a alimentação que eu estou dando para o meu filho está sendo adequada naquele momento? Gente, eu vou estar dando umas dicas para vocês, pode ser só no WhatsApp para vocês seis. Também eu quero falar para vocês, por que eu quis pegar isso? Por que eu não coloquei a tia Lisa, ou mesmo a tia Kelly? Está todo mundo numa fase difícil. A tia Lisa, a tia Kelly como as outras. A tia Kelly tem até uma criança, bebê. A tia Lisa veio pra cá, a filha dela tá lá na Paraíba, que é uma criança também pequena. E assim, e como eu falo pra vocês, não desmerecendo as outras turmas, que todos são bebês, que vai de 4 meses até 4 anos de idade, mas vocês percebem, eu sou muito ativa no B1. Eu tenho esse olhar que está em mim, tá na minha pele, do corpo, de apoiá-las, de ajudar. Porque imagina 6 crianças, um período tá a tia Lisa, outro tá a tia Kelly, não fica só,
Tem que ter sempre alguém, mesmo que tenha auxiliar para estar dando banho, para ajudando. Mas eu valorizo muito essas experiências de banho, alimentação e sono. E muitas vezes eu falo, eu quero dar o banho porque eu estou convivendo com elas ali. E elas também fazem muito isso, não é porque são professoras, não vão dar o banho, não vão fazer as trocas. Não, se é vínculos afetivos, elas precisam dar esse banho. Então eu vou falar dessa moda que está agora, esse AD, né, que todo mundo colocou, que tem que olhar essa questão de casa. Gente, vamos olhar que é um pouco de política também. Tem muito investimento alto. E aí, o que acontece? Tem que gastar esse dinheiro. Eu não estou desmerecendo esse trabalho fantástico que eles tiveram de 2 meses de preparar essa quarentena. Com dicas maravilhosas que vocês pais podem fazer com os bebês. Mas eu falo, isso não é imposição, isso são sugestões. E a minha preocupação é, vocês não têm que virar professores de uma hora para outra, né? Se são papel de mãe, e a mãe é intuitiva, vocês têm muitas coisas para passar para os filhos de vocês. E a gente vai entrar pedindo licença. Eu vou mandar na íntegra, porque o meu supervisor também mandou. E eu tenho muitas escolas mudando, tirando o logotipo da prefeitura, colocando da escola. Eu não vou fazer isso. Eu vou mandar para vocês na íntegra e cada uma vai ver aquilo. Eu posso fazer, isso é legal. Fala sobre textura, sobre o movimento, sobre a imaginação. Muitos sites de leituras vocês podem ler, pode baixar. Essas crianças pequenas, tomam cuidado, não pode ser histórias longas. Às vezes as narrativas vai muito mais do que a voz da mãe. Mas de tudo isso, gente, eu vou fechar agora encerrando para vocês, que vamos pegar uma coisa boa. Nós estamos construindo memórias afetivas para nossas crianças. A gente, quando falar de pandemia, nós vamos lembrar de problemas políticos, éticos, de ansiedade e de medos. Mas para nossas crianças vão ficar momentos de banho, de alimentação com a minha mãe, de ir para a cozinha, de vivências. E essas crianças vão marcar a história. A vida delas já estão sendo marcadas por isso. Eu finalizo aqui, todo mundo tem meu telefone, podem entrar em contato comigo. Provavelmente esse kit vai na segunda-feira, tá? Mas vocês estão totalmente assim, livres, e façam da forma e da maneira que vocês quiserem. Eu desejo hoje, sábado, um ótimo final de semana. Nós já perdemos finais de semana, entre aspas, né? Perder é ganhar, porque tanto em casa a gente perde noção de tempo, de dia, mas é importante também, já que vai demorar isso, né? Talvez até 22 de maio, não sei, só Deus sabe. E também tem que ter segurança, gente. Não vamos voltar, porque tem que voltar para cumprir. A nossa vida é muito mais importante, tá bom? Um beijo. Ativete humana, Ativete gente, muito obrigada por vocês estarem mantendo a escola viva ainda. Quando eu coloco no Face que a escola continua viva, não é pensando só no financeiro, lógico que nós precisamos muito, mas vamos viver cada momento, tá? Vai passar e nós vamos fazer uma nova história juntas, tá bom? Um beijo, ficam com Deus. Desculpa pelos 27 minutos e poucos segundos aqui. Eu sou muitas relações, dos diálogos, de estar junto. Fica 3 palavras para vocês. Vivam intensamente com o filho de vocês esses momentos, tá bom? E lógico, se puderem registrar nesse caderno, ficarei muito feliz. E se filmar sem compromisso, tá? Se tiver apoio daqueles momentos, né? Com esses 3 elementos, que eu não mandei muito, porque eles vão além, que nem o espelho, o algodão e o livrinho de banho, tá? Se puderem falar da tia, da gente, assistirem um pouco na página do Face, é para alimentar a alma, tá bom? Um beijo. Tchau.